Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Nicolás Ferreira detona parlamentares que se vendem no Congresso e afirma: falta homens de coragem. Dos deputados do PL, né, que acabaram se vendendo, eu fiquei horrorizada quando 17 deles foram contra o impeachment do Lula. Eu falo assim, gente, como pode? A pessoa é eleita pelo povo, o povo acredita nela, ela entra e vira casaca, assim, na maior cara de pau. E você não, você é fiel aos seus princípios e continua. Como a gente faz para eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado de direita, conservador? Como a gente consegue isso? Porque você falou tudo, realmente eles barram o que eles querem, eles colocam para votar o que eles querem. Tem dezenas de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes por abuso de poder parados no Senado, porque o Rodrigo Pacheco não coloca para votação. Como é que a gente muda isso então, Nicolas? Falta homem de coragem, é o que eu digo. O Brasil não precisa de mais lei, Carla. E mais uma vez Não eu precisa deixo aqui mesmo. muito claro para as pessoas de que um bom político, um bom deputado, não é aquele que fica protocolando projeto. Não, e, gente, se o Brasil mudasse por causa de projeto de lei, o Brasil era Dubai. O Brasil era assim, sabe, era Hong Kong, porque as pessoas ficam iludidas do tipo, Nicolas precisa mudar aquilo. Meu amigo, raciocina agora comigo e pensa em um projeto de lei que você conhece, um número do projeto de lei que você conhece. Sabe, o quanto que isso influenciou na tua vida. O que falta no nosso Brasil é caráter, é a capacidade de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, e de forma contínua, tá? Então, você vê que hoje nós temos na política um reflexo do que é a consequência de ter homens fracos. Qual é a dificuldade de pautar o impeachment? Seja do Alexandre de Moraes, seja do Barroso. Isso é uma prerrogativa constitucional. Isso não é digamos, um colapso da democracia, não. Isso é um instrumento constitucional. Ou seja, o que eles estão colocando hoje é que os poderosos, inclusive pessoas que não foram eleitas pelo povo, eles determinam o rumo de 220 milhões de pessoas. Poxa, será que não tem ninguém no Brasil melhor que o Lula para ser presidente? Assim, eu fico pensando, 220 milhões, mas coloca aí, né? Nem todo mundo tem os requisitos para poder ser presidente, precisa ser brasileiro nato, precisa ter acima de 35 anos, enfim. Poxa, será que ninguém com mais de 35 anos no Brasil é melhor capacitado do que o Lula para ser presidente da República? Ou seja, há uma falha de caráter não somente nos eleitos, mas nos eleitores. Os eleitores precisam compreender que eles são reflexo deles mesmos. Poxa, o Nordeste está na situação que está, é de agora. A Bahia, durante os últimos 20, 30 anos, é governada pela esquerda. O Maranhão, o pior IDH do Brasil é o Maranhão. Foi governador durante muitos anos, era o Flávio Dino. Ou seja, o que acontece de que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados e não mudam. Inclusive, Einstein chamava isso de loucura, né? Fazer a mesma coisa querendo obter resultados diferentes. Ou seja, há um erro no sentido, na raiz das pessoas, de princípios, de valores, de saber que tem que haver sacrifícios no nosso país. Então, assim, muitas vezes você vê classes de pessoas pensando só no umbigo. Ah, mas tem que aumentar o salário de qualquer jeito, porque tem que aumentar o salário. Opa, peraí, você está pensando só em você? Ah, mas tem que aumentar. Opa, peraí, o Estado está quebrado. Ou se não, né, você vê outros casos também de setores que precisam ser valorizados e não são valorizados. A segurança pública no nosso país, cara, é uma coisa impressionante. Você olha a Polícia Civil, olha a Polícia Militar, olha a PRF, a PF agora, que infelizmente está sendo instrumentalizada, né? Mas que ainda, obviamente, tenho certeza que tem diversos bons policiais lá dentro. Você vê que a estrutura de diversas delas são precárias. Assim, a Polícia Civil aqui, por exemplo, em Minas Gerais, vários locais, assim, é uma casa antiga que coloca lá as pessoas para poder realizar um trabalho dificílimo. É policial que sai de casa para poder se colocar no risco da sua vida em prol de outras pessoas. O sargento Roger Dias, aqui de Minas Gerais, que morreu com um tiro, né, na cabeça, porque um vagabundo que deveria estar na cadeia saiu na saidinha de Natal. E aí você percebe e fala assim, poxa,
esses caras deveriam ser tratados como heróis na sociedade. Não, são tratados como opressores, tratados, né, como marginais. Né? O judiciário não deixa eles trabalharem, a universidade produz jornalistas e penalistas e juristas para poder depois ferrar a vida desses caras. Então, assim, eu fico raciocinando isso, eu falo, cara, em um país sério, estas pessoas seriam valorizadas. Essa sim. Político não tem que ficar em pedestal. Eu não sou superstar, sabe? Eu não sou artista, eu não sou nada. Eu sou um cara que estou ali para o eleito para poder representar as pessoas. Agora, vai tomar banho. Um cara que pega a arma dele, sai de casa, deixa a família tratar, para poder defender a vida de gente que, no fim das contas, vai falar, nossa, ah lá, não tem treinamento. Ah lá, olha só a brutalidade da polícia. Então eu vejo que o problema, Carla, está nos políticos, como não tenho dúvidas, que é um reflexo muito forte do que acontece na raiz de todo o problema, e isso começa primeiro nas nossas famílias. Enquanto a gente não mudar as nossas famílias, enquanto a gente não olhar para o nosso filho, dar educação para ele, ter um relacionamento, sabe, saudável com a esposa, homens sendo homens de verdade, mulheres sendo homens de verdade, meu amigo, pode botar um papa na presidência da República, não vai mudar. Porque a responsabilidade desse país não passa somente por uma pessoa. Paulo Figueiredo revela quais medidas os Estados Unidos pode tomar contra a ditadura no Brasil e Eduardo Bolsonaro expõe modus operandi de Alexandre de Moraes. A Cuba é uma ditadura há não sei quanto tempo, Venezuela é uma ditadura, Nicarágua é uma ditadura, os Estados Unidos fazem as coisas, mas as ditaduras não caem por pressão externa. E eu falo que isso é só parcialmente verdade. Em primeiro lugar, ninguém espera que isso seja uma solução. Quem tem que dar a solução é o povo brasileiro. O que nós estamos tentando fazer é, em primeiro lugar, que os Estados Unidos parem de atrapalhar, já é um grande começo, né? Em segundo lugar, que talvez eles possam ajudar, assim como eles ajudaram o Lula a chegar ao poder, que eles ajudem a gente a restabelecer os direitos democráticos no Brasil através de pressão. A pressão tanto funciona que o Lula chegou ao poder. Então, a pressão agora não é para trazer o Bolsonaro para o poder, não é para nada disso. É para garantir a restituição dos direitos naturais e que são protegidos pela Declaração Internacional dos Direitos Fundamentais também do Homem, das Nações Unidas, que foram surrupiadas no Brasil. Então, não vai resolver. Eu falo, e a pressão internacional funciona? Ora, para garantir a ditadura da Nicarágua, ou para garantir a ditadura da Venezuela, ou para garantir a ditadura de Cuba, os governos tiveram que instituir um regime que funciona na ponta da baioneta, que funciona com as Forças Armadas botando arma na cara da população, e que tiveram os apoios das elites dos seus respectivos países. A pergunta que eu faço é, será que as Forças Armadas brasileiras apoiariam um governo assumidamente tirânico que usa as Forças Armadas contra a população? Eu não acredito nisso. Não. 2, será... Você vem também de família militar como eu, então você sabe que não é esse o espírito da força. Eles podem ter lá os problemas dele, mas não são esses. Segunda coisa, será que o empresariado brasileiro vai sentar na conta de algum tipo de sanção? Será que a Fiesp vai aturar esse tipo de coisa? Até quando as elites que permitiram que o Lula chegasse no poder, que levaram... Vão apoiar essas arbitrariedades? Se começar a sentir no bolso, de repente... Será? Eu acho que não. Eu acho que no momento em que a conta da ditadura alexandrina começar a ficar muito cara, ele perde apoio do entorno. E ele é muito forte. Eu reconheço muitas virtudes, até em falta do nosso lado, por parte do Alexandre. Ele é um cara viril, um cara macho, malhador, luta Muay Thai. Eu acho legal, é bacana. Ele é um cara muito forte, né? Muito audaz, ele é muito audacioso. Só que no momento em que ele perder todo o suporte que hoje garante que ele possa ter toda essa audácia, eu não sei quanto tempo ele dura, não. Então, você repara que no falando... discurso, só para eu terminar, já falei demais. Repara que no discurso que ele faz logo depois da manifestação nas ruas, ele pede apoio. Ele pede apoio. Ele sentiu.
Ele fala, não, é hora da gente baixar as guardas, não. A gente não pode ser... Eu tô aqui, mas olha só, né? Não vamos esmorecer, não. Continuem comigo aqui. É basicamente isso. Então, Paulo, o que você está falando é que é o seguinte. Aquela tratativa que a gente fez no final do ano passado, com Chris Smith, Marjorie Taylor Greene, a visita ao Congresso americano, CIPEC, a gente pedindo uma audiência no Congresso americano também, e agora vai se realizar essa audiência. Isso pode ter como consequência uma resolução que embasaria um novo olhar dos Estados Unidos para com a democracia brasileira, podendo talvez, a depender do que avalie a autoridade americana, sendo na administração Biden ou na futura administração, que eu acredito será a administração Trump, afetar o bolso de empresários que não estariam dispostos a seguir apoiando essas arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Está certo no raciocínio? Tá, eu sei que você, como deputado brasileiro, Eduardo, não gostaria de nenhum tipo de sanção contra Com certeza não. O Brasil. Eu sei que você já manifestou isso muitas vezes, mas as sanções, elas advêm da deterioração das liberdades individuais e dos direitos humanos. Eu diria que é altamente provável que com os fatos, porque nós só vamos levar fatos e não opiniões nos nossos testemunhos, inclusive não podemos mentir testemunhando para o Congresso, né? Eu acredito que a consequência natural dos fatos que a gente vai apresentar é que os congressistas americanos vão apresentar um projeto de lei aplicando sanções ao Brasil de forma similar ao que eles já estão fazendo com a Nicarágua. Venezuela também. Venezuela tem alguns bilhões de dólares do pessoal do regime congelado. Muito, muito. Até porque um dos assuntos que eles demonstraram interesse, que pode ser explorado no futuro, e é uma coisa muito nebulosa, talvez o Departamento de Justiça possa colocar alguma luz sobre isso, são as ligações de certos indivíduos, e são muitos, com o tráfico de drogas internacional, né? E isso é um assunto muito caro dentro dos Estados Unidos. Eu digo isso porque o Nicolás Maduro, por exemplo, que é recebido aí no Brasil pelo Lula com honras de Estado, ele é um narcoterrorista procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos com uma captura de, sei lá, 5 milhões de dólares, uma coisa assim. 15 milhões, se não me engano. Não me lembro mais quanto é que é, mas é um dinheiro bom. Dá para descansar. Dá para descansar, né? Então, eu me pergunto, o que será? Será que algum dia vão investigar a quantidade de drogas que passam pelo Brasil para ir para os Estados Unidos, e aí passa a ser um problema dos Estados Unidos? E a gente sabe, eu não sei o quanto que você quer falar aqui sobre isso, mas a gente, por conversar tanto com o Trump e com o entorno dele, a gente sabe a postura do Trump e do seu entorno em relação ao Brasil, né? Eu não vou cometer aqui a inconfidência de dizer o que o Trump falou para você quando ouviu a história, que isso vai ficar reservado. Mas olha só, algo interessante lá no CIPEC, eu vi o Jason Miller. O Jason Miller, me corrija se eu estiver enganado, anda muito com o Trump, inclusive com algumas atribuições aí na parte de propaganda da marketing. É o braço direito. O Jason Miller é o braço direito, ele é o porta-voz do Trump, ele é o principal assessor do Trump ali no dia a dia. Para quem não se lembra, o Jason Miller foi o americano detido em 2021 ou 2022, após ele vir aqui palestrar no CIPEC do Brasil. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal no aeroporto, segurou ele, queria que ele assinasse um papel em português. Só um instantinho, meu amor, daqui a pouquinho eu vou aí. Queria que ele assinasse um papel em português, ele falou que não sabia, exigiu um tradutor, ele não sabia o que estava acontecendo, queria saber se ele era investigado, se ele era testemunha, enfim, um samba do crime doido, e depois jogou uma vergonha. Foi uma vergonha. E teve repercussão nos Estados Unidos à época, que eu lembro. Teve. O Trump, ele ligou para o Trump na época, o Trump já não era mais presidente, e o Trump ficou estarrecido, eles começaram a acionar os contatos dele e tal, mas foi uma vergonha, porque o Jason estava indo num jatinho privado, num voo onde até eu deveria estar, mas acabei não conseguindo ir. Ele estava num jatinho privado voltando para os Estados Unidos, e aí o que aconteceu foi que ele, no caminho, entrando no avião privado dele, foi detido pela Polícia Federal. Chegou lá, a Polícia Federal começou a querer falar com ele, nenhum dos policiais federais falava inglês. E não tinha um tradutor oficial. Chamaram a mocinha da companhia aérea para ficar fazendo a tradução. Um negócio completamente legal. Aí, no final, deram um papel para ele assinar. Cara, pensa assim, não só o cara saiu do país
pensando quem é Alexandre de Moraes, quem é esse cara que faz esse tipo de coisa. Obviamente eu já tinha brifado muito ele sobre essa possibilidade, já estava até considerando que ia acontecer. Ele encontrou com o presidente Bolsonaro nessa viagem, lá no Palácio, tomou café da manhã com ele. Mas ele saiu com a sensação de que o Brasil é uma esculhambação, né? Que a Polícia Federal brasileira é uma esculhambação. E, Paulo, eu não tenho dúvida de que essa exposição toda, garantido, na certeza de que nada vai acontecer com ele, aí dizendo aí do Alexandre de Moraes, ele tem como intenção, ele tem um grande problema, que é esquentar toda essa narrativa que tem sido feita de golpe, golpe, golpe. Então, como é que ele está tentando fazer? Ele está tentando pegar, por exemplo, discussões sobre estado de defesa, que inclusive ocorreram antes do impeachment da Dilma. A Dilma cogitou fazer o estado de defesa, disse o comandante do Exército, então, o general Vilas Boas, então comandante do Exército. Não aconteceu nada com a Dilma, né? E isso daí é uma prerrogativa constitucional do presidente. Foi bem pior o caso da Dilma. Foi bem pior o caso da Dilma. Inclusive tem que passar para aprovação do Congresso Nacional, né? E não tem como você falar que isso aí é algo ditador. Então ele tem que esquentar isso tudo. O que ele está fazendo, basicamente? O Alexandre de Moraes está batendo na porta de todo mundo que ele entenda que possa ter algum vestígio, alguma conversa no celular, algum documento feito, qualquer coisa, onde ele possa se agarrar aquilo dali para justificar essas prisões em massa do 8 de janeiro, ou todo esse reboot que ele está tocando. Que no final das contas também serve para intimidar jornalista. Quando um jornalista português vem ao Brasil para cobrir a manifestação do Bolsonaro, é detido no aeroporto. Quando um americano, que já assessorou um presidente americano, talvez vá voltar a assessorá-lo novamente no futuro, como Jason Miller, é detido no aeroporto, o que ele está basicamente fazendo? Ele está bloqueando os nossos contatos internacionais. Ele está botando medo no pessoal do exterior. Eu vou fazer um exemplo dentro do CIPEC. Eu vou chamar a gente internacional para vir para cá. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: Eduardo, é seguro eu ir para o Brasil? E eu não vou conseguir chegar para ele e falar, não, pode vir que é tranquilo. Eu vou ter que falar com eles, olha, talvez a Polícia Federal possa te deter no aeroporto, mesmo você não sendo investigado, talvez te peguem para colher depoimentos sobre opiniões suas, sobre o processo eleitoral brasileiro, ou sobre vacina, que é o que ocorreu com o jornalista português, o Sérgio Tavares. Então ele vai minando os nossos contratos, vai nos isolando. Ele vai nos isolando, ele vai para cima do pessoal que botou R$1.000, R$2.000 para ônibus, ou até que pagou alimentação nos QGs. Para quê? Para evitar que essas pessoas façam doações para eventos políticos. Ou seja, ele está cortando qualquer possibilidade de a gente ter um movimento organizado no Brasil. Eu tento copiar a cultura americana e trazer para o Brasil para a gente ter um movimento robusto. Esses eventos de CIPEC ou qualquer outro demandam dinheiro, né? Hospedagem, voo, estadia, locação dos lugares, etc. Os Estados Unidos é muito bem alicerçado nesse tipo de coisa, né? A Heritage Foundation é o maior think tank do mundo. Se não me engano, o orçamento dos caras é de $80 milhões. Quase que a maioria é doação de $50 a $20 da tiazinha do Zap lá do meio de Iowa. Tô errado, Val? Senadora Tereza Cristina é indicada como relatora da PEC que limita mandatos do STF. A senadora Tereza Cristina foi indicada por Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para ser a relatora de uma emenda constitucional que pretende estabelecer um mandato de 8 anos para ministros do STF, introduzindo também um prazo de 30 dias para que o presidente indique sucessores após a aposentadoria de um ministro. Este é um momento chave para o Senado, que se propõe a acelerar a discussão dessa PEC, uma das prioridades deste ano, destacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, evidenciando a urgência com que o tema será tratado. E senadores formalizam um pedido de impeachment contra a ministra dos Povos Indígenas. Nesta quarta-feira 15, senadores formalizaram um pedido de impeachment contra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, alegando crime de responsabilidade. A acusação, agora nas mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para análise, centra-se na suposta violação do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, por não responder a pedido de informações de parlamentares dentro do prazo de 30 dias estipulado. Desde março até dezembro do ano passado, a ministra deixou de responder a tempo às solicitações enviadas por 5 deputados, um senador e a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do Congresso Nacional. Com a conduta contumaz de não observar os prazos constitucionais, fica patente que a denunciada nutre profundo menosprezo pela legislação posta. Acusam os senadores no documento, que contou com o apoio de figuras da oposição, como Marcos Pontes, Damares Alves e Flávio Bolsonaro.
E desempenho impressionante de Michele Bolsonaro em pesquisa deixa o PT surpreso. Nos bastidores, líderes do Partido dos Trabalhadores no Paraná expressaram surpresa com o desempenho de Michele Bolsonaro em pesquisas internas do partido para a possível disputa pela vaga de Sérgio Moro no Senado, representando a União do Paraná. Conforme relatos de figuras influentes do PT, a coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, a ex-primeira-dama filiada ao PL obteve bons resultados, surpreendendo até mesmo em cidades consideradas redutos eleitorais do PT no estado paranaense. De acordo com levantamentos internos do partido, Michele teria alcançado 20% das intenções de voto em municípios que foram favoráveis a candidatos petistas, como Gleice Hoffmann e Zeca Dirceu nas eleições de 2022. Vale ressaltar que tanto Gleice quanto Zeca já se apresentaram como pré-candidatos em uma possível eleição suplementar ao Senado no Paraná, caso o mandato de Moro seja cassado pela Justiça Eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro já informou a interlocutores que sua esposa deverá de fato concorrer ao Senado pelo Paraná se o mandato de Sérgio Moro for cassado. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.